Então, agora vamos falar sobre a autenticação usando o Nest.js. Para isso, usaremos o padrão do JWT. O JWT é um JSON Web Token. Esse é um padrão utilizado por diversos sistemas, inclusive o Nest. Ele não é exclusivo do JS, ele é um padrão para qualquer tipo de comunicação, em especial para nossas comunicações do tipo REST, para proteção. Ela é feita através de tokens, então você vai fazer a sua autenticação e após a autenticação você vai receber esse token. E todas as suas conexões futuras elas vão ser feitas através deste token que você tem. Então, essa chave, esse token, é protegido por chaves públicas e privadas. Ou seja, ele tem uma autenticação e não permite qualquer alteração que é feita no payload devido a essa sua funcionalidade da sua configuração, ele vai ser auto-invalidado. Além disso, ele tem um prazo de validade. Então, a gente define o tempo de vida dele e automaticamente após esse tempo de vida ele vai estar expirado. Então isso é a nossa base que a gente vai estar vendo em seguida do JWT. Para a implementação do JWT, da autenticação dentro do Nest.js, a gente vai estar utilizando o tutorial aqui dentro do próprio site Nest.js da parte de autenticação. Então, aqui ele demonstra a criação de dois módulos, o módulo de autenticação e o módulo de usuário. Porém, para facilitar, a gente já vai estar fazendo esses dois módulos através do o módulo user em especial, já com o banco de dados. Então, em vez de fazer o módulo com acesso direto por um campo, a gente já vai estar fazendo diretamente no banco de dados. Então, para começar nossas funcionalidades, a gente vai criar os nossos dois módulos, então Nest Resource Alt. Já vamos criar sem a parte de teste unitário, que não vai ser verificado aqui. Nest G Resource Alt Spec. Então aqui já vamos estar fazendo, mas a diferença é que no Resource do Alt a gente não vai estar fazendo todo, ele vai ser do tipo API, porém não vai ser criado todos os endpoints. Então ele é um módulo que não vai ter os seus endpoints do CRUD, porque ele não vai ser um CRUD. Já no módulo de usuários, de users, ele vai estar fazendo esse processo. Então com isso a gente já vai ter a primeira base da nossa criação. Então com isso a gente vai estar criando nossos endpoints tudo certinho, já tendo a base do nosso processo aqui para rodar. Então, olhando aqui, a gente já tem a nossa pasta alt e nós temos a nossa pasta users. Então, com isso, a gente já tem uma base para começarmos o nosso projeto de autenticação. Agora que estão criados já os nossos dois resources, vamos criar nosso primeiro CRUD do user, já para ter todo o processo correto. Então, aqui a gente vai começar montando o nosso método construtor. Ele vai ser inject. Vamos injetar o repositório do user. E aqui a gente vai ter o private use services. .repository user. Porém, aqui já a nossa entidade está vazia, então a gente não tem nada ainda. Então vamos já estar criando a nossa entidade para ter nossos campos. Aqui vai ser do tipo entidade. A primeira coluna vai ser nosso primary generate column, que vai ser um ID do tipo número. A segunda coluna vai ser a nossa coluna de nome.
mais uma coluna com os dados de e-mail. Aqui estarei fazendo como a estratégia de autenticação através de e-mail. Então, por isso, esse aqui vai ser o padrão aqui. Então, a gente vai ter aqui. E para ter algumas validações, alguns itens, a gente vai estar trabalhando aqui. Essa primeira coisa, a gente teria que ter, como ele vai ser o nosso login, propriamente dito, a gente vai estar trabalhando ele como sendo único. Então, com isso aqui já tem a base da nossa entidade. Outra coisa que será necessário fazer é o DTO. Então, o DTO aqui, a gente vai ter alguns itens só. Então, vamos criar nossos campos aqui para ficar mais rápido. O nome, o e-mail e o password. Agora vamos definir o que cada um será. Então, o primeiro aqui, esse aqui é do tipo isString. O segundo aqui, ele vai ser também isString, porém a gente vai ter uma configuração especial. Esse aqui vai estar trabalhando, como ele é um e-mail, a gente vai estar trabalhando que ele é do tipo e-mail. Então, e o último, a gente pode trabalhar aqui que ele vai ser uma string. Além de ser uma string, a gente tem aqui um especial para esse caso. A gente tem o strong password. Então, essa classe já é para fazer uma validação do tipo de password. Então, feito isso aqui, a gente já criou o nosso DTO, base para nossa entrada de dados. Feito isso aqui, então a gente já tem nossa entidade, o nosso DTO pronto. E aqui a gente vai ter, não foi feito nenhuma validação em relação à API, mas já está basicamente a parte de cadastro já certo do nosso, para nós fazermos o nosso cadastro. Então, aqui para começar, a gente já pode fazer o nosso cadastro básico do nosso elemento. Então eu já vou fazer aqui para salvar o nosso create user. Só que em vez de ser de uma forma normal, a gente vai estar trabalhando ele já assíncrono aqui. Então vamos colocar em todos os elementos ele de forma assíncrona. Assim como aqui nós vamos estar fazendo todos eles de forma await. Então vamos lá, find all, ele vai ser do tipo do serviço, user serviços, para buscar todos os elementos. Aqui a gente vai ter a mesma coisa, user services, service.find one, e aqui a gente vai dizer com o where qual vai ser o nosso campo que a gente vai estar buscando. Então aqui a gente vai buscar através do ID. O último aqui, a gente vai estar fazendo como foi feito anteriormente. Então, vamos fazer um find one aqui. Nesse find one aqui, lembrando que a gente pode fazer a validação se existe o elemento ou não. Então, pegar aqui um let user é igual a este elemento, se not user. Então, a gente já pode fazer um throw not found. Usuário não cadastrado. E aqui já retornando o user. Com isso aqui a gente pode pegar o user aqui e fazer uma validação se existe ou não aquele usuário. Então aqui para a gente fazer que nem foi feito anteriormente, a gente poderia estar fazendo já buscando os dados do find one com o ID. Caso dê tudo certo aqui, não dispare nenhuma exceção, a gente vai poder fazer aqui um not found, not
found exception. Pronto, agora está gerando uma exceção correta. Antes estava como not found erro, aqui é not found exception. Buscando aqui, como ele não, se der algum erro ele vai disparar na parte de cima, aqui a gente já pode fazer o nosso update. Await dos use service, já fazendo o update, onde vai pegar o ID e o update user DTO. Então com isso aqui, a gente já vai estar fazendo o update do nosso objeto. E aqui buscando novamente o find one dele com o ID para retornar já corretamente. E por último, a gente vai fazer o nosso delete. Lembrando que a gente pode fazer aqui, nesse caso, como ele não vai precisar de nenhum retorno, a gente pode fazer já direto nosso use service .delete do ID. Porém, caso faça assim, nós não vamos ter nenhum critério. Então, a gente faz o find one para buscar se proteger a nossa API. Então, aqui já poderia fazer o HTTP code 204, como foi feito nas outras API, e aqui 201 ele já é o padrão. Então com isso aqui já foi feito uma base de nossos elementos. Caso quisesse fazer a validação de parser, a gente poderia estar fazendo aqui um parser int. Então, fazendo já uma validação completa do nosso exercício aqui, a gente já está fazendo todo o processo de cadastramento. Pronto. Aqui já não precisou mais proteção, porque ele já vai ser do tipo inteiro. Com isso aqui, a gente já pode realizar um teste para ver se está tudo ok com a nossa API. E aqui faltando uma última parte, que é a conexão com o nosso banco de dados. A gente necessita fazer o imports aqui do type ORM module.forFeaturing da entidade do user. Ou seja, com isso que a gente já vai estar controlando o nosso objeto. Então já vai estar criando o nosso usuário dentro da nossa entidade usuário dentro do nosso banco de dados para fazer tudo certinho. Aqui já criou todas as fotos, tudo certinho para rodar o nosso sistema. Então, rodando aqui, primeiramente vamos tentar fazer uma busca de todos. Então deu certo. Aqui vamos criar um elemento. Aqui nós temos uma informação muito importante. Então a gente tem aqui que não conseguiu passar pela tipo de validação de password, de senha. Então aqui a gente precisa de uma senha um pouco mais forte. Então vamos colocar AB 12345 e mais um caractere, asterisco. Pronto, está criado o nosso elemento. Porém, com uma falha de segurança, podemos ver que o nosso get, tanto o nosso getAll como o nosso getOne, ele está retornando o nosso password. Isso é uma falha de segurança, porque a gente não pode estar retornando nossa senha quando a gente está fazendo essas buscas. Para isso, já existe dentro do própria entidade que a gente dizer que ela não vai ser do tipo selecionável. Então aqui a gente vai dizer que este campo não vai ser selecionável. Então a gente select false. Automaticamente com essa flag a nossa configuração, quando a gente faz a busca aqui, ele vai estar eliminando na nossa busca. Então ele não vai estar mais trazendo aquela informação, justamente porque a gente disse que nós não queríamos que ela viesse por padrão na nossa entidade. Então nós temos um banco de dados cadastrado, porém ela não retorna sempre. Isso ajuda na nossa configuração de segurança dos nossos elementos. Então, com isso aqui a gente encerrou a nossa parte básica do nosso cadastro de usuário, nosso CRUD de usuário. Na sequência a gente já tem que fazer a nossa autenticação.
Como foi feito já o módulo do usuário, a gente já vai pular essa parte aqui do nossa configuração. Então, se vocês olharem aqui a configuração básica do nosso Nest, nosso exemplo do Nest.js, ele usa uma entidade pura, ela não com JSON para ser acessado. Então, a gente vai estar trabalhando diretamente com o nosso módulo mesmo, com o banco de dados. Então, aqui, agora nós vamos começar a fazer o nosso módulo de autenticação. Então, aqui já tem um exemplo do service. Então, esse aqui do nosso auth service. Então, vamos trabalhar ele com TypeScript aqui. E vamos usar esse aqui. Se vocês olharem aqui, já tem uma diferença, que a gente já tem a dependência aqui do user. Então, para carregar isso aqui para dentro do nosso user. E aqui ele já faz uma validação do nosso password. Então, vamos pegar todo esse elemento aqui e trabalhar lá dentro do nosso autenticação. Então, ele trabalhou dentro do nosso auth service. Então, no auth service aqui, ele vai estar implementando todo esse processo do injetável e tudo mais. Então, vamos pegar o mesmo processo que ele fez. Se vocês olharem, deu uma falha de autenticação, nós vamos fazer toda a importação. Então, aqui vamos fazer a correção, adicionar todos os elementos ausentes aqui. Vamos a dependência, nosso serviço de autenticação, nosso não autorizado. Então, com isso aqui, a gente já tem uma base do nosso processo. Então, se vocês olharem aqui, ele já vai estar até fazendo uma limitação da busca do nosso usuário, já fazendo a busca aqui, e ele está fazendo a busca pelo username. Porém, isso aqui não condiz com nossa realidade. Porque se a gente for fazer essa nossa busca por find one com o username, a gente não vai estar funcionando. Por quê? O nosso find one dentro dos services aqui, ele é um elemento de fora. Então, a gente vai ver aqui, ele é do tipo services aqui, ele find one recebe um número. Então, nós não vamos poder utilizar. Então, aqui, a gente vai ter que fazer um módulo específico para o find one by email. Então, esse find one by email aqui vai ser o que a gente vai estar buscando para fazer a autenticação. Então, aqui, fazendo esse processo aqui, a gente vai estar recebendo o nosso e-mail, string, e já fazendo a busca do retorno dele aqui com o mesmo processo, só que com uma pequena diferença. Aqui a gente vai estar fazendo um find one e buscando com o where do outro campo. Então, aqui a gente vai estar buscando o where do campo e-mail. E será necessário mais um atributo. Por quê? Por padrão, nossa classe ela não vai vir todos os elementos que precisa. Então, aqui a gente vai estar retornando os elementos que a gente achar necessário. Porque como a gente tirou o nosso password, a gente vai ter que utilizar a tag select, ou atributo select, para vir os campos que realmente a gente precisa. Então, aqui a gente vai estar enviando para esse retorno com isso aqui. Sendo assim, a nossa configuração find one by email não fica tão condizente com o que ela faz. Então, vamos fazer com que ela seja find one por e-mail com password. Então, essa vai ser a nossa função dentro do nosso find aqui. Com isso aqui, a gente vai estar recebendo o nosso password. E aqui, para ficar mais fácil, condizente com o nosso processo, a gente vai estar mudando ele para e-mail. Então, aqui vai estar recebendo o e-mail e aqui vai estar recebendo o password. Então, com isso, a gente vai estar já tendo os elementos aqui dentro. Então, a gente vai estar conseguindo fazer a eliminação dos nossos objetos aqui dentro dele. Então, aqui ele fez o retorno baseado no tipo, então, que vai ser do tipo usuário. Então, com isso, a gente já fez uma base na nossa autenticação. Então, o próximo passo, depois do service aqui, é a gente fazer
a implementação da importação do nosso módulo, como está aqui, ó. Então vamos fazer a importação lá no Alt módulo, fazer a importação do nosso módulo do user módulo, que isso aqui já vai estar carregando automaticamente. Então esse passo já foi feito. Então a gente criou o serviço, criou o user módulo. Até existe a recomendação da gente utilizar um texto não plano e trabalhar com bcrypt, com outro tipo de criptografia. Então vamos estar mostrando aqui como que a gente pode fazer no final. A gente vai estar mostrando como funciona essa criptografia e o que pode ser feito para criptografar o password, a senha do usuário. Então, feito o módulo, agora a gente vai para o próximo passo, que é criar a nossa rota de autenticação. Olhando aqui, ele fez a nossa rota de autenticação. Então, ele trabalhou com o controller alt/login. Então, aqui dentro do nosso controller, a gente pode criar o nosso serviço de autenticação. Então, vamos criar aqui, como foi feito aqui no nosso método aqui. Então, mais vezes a gente utilizar o método alt, vamos trabalhar direto o login. Então, aqui vamos já fazer todas as importações. Pronto. Então, a gente vai estar sem prefixo, realizando o login. Então, ele vai estar retornando corretamente. Aqui a gente já tem o nome do nosso elemento e ele trabalhou com um tipo record, com dois tipos de dados no nosso elemento. Em vez de criar isso aqui, na minha opinião, é muito melhor você ter um DTO para esse tipo de dados. Mesmo que seja tipo de dados simples, a gente ter um tipo de dados, um DTO para isso aqui. Então a gente pode estar criando a nossa pasta aqui dentro do Alt, criando nossa pasta de DTO, assim como a gente tem nos outros processos. Pode ver que aqui tem os nossos elementos, então a gente vai estar criando o nosso sync in, que vai ser a nossa rota do DTO.ts. Então essa aqui a gente pode utilizar um padrão parecido com o que tem aqui. Então podemos utilizar até esse processo aqui. A única diferença é que a gente não vai estar trabalhando com força do nosso password, porque a gente não quer identifique o padrão facilmente. Então a nossa informação aqui vai ser bem mais simples. Esse vai ser um sync em DTO. Esse aqui vai ser a nossa classe DTO dele. Então feito isso aqui, a gente vai ter um tipo string, e-mail, e aqui vai ser um password do tipo string. Feito isso aqui, a gente tem a nossa base já para fazer a importação aqui. Então agora, aqui a gente vai estar importando o nosso padrão sync in DTO. Com isso aqui, a gente vai ter já nosso padrão aqui e aqui. Esse aqui está passando de forma desconstruída o elemento, se a gente olhar. Então, na autenticação do service sync in aqui, ele também tinha as duas informações separadamente. Então, se quiséssemos trabalhar, a gente poderia estar trabalhando aqui, passando só o DTO diretamente para lá, modificando a assinatura aqui para que seja o mesmo sync in do tipo sync in DTO. Então, essa variável agora, ao invés de fazer diretamente aqui, a gente vai estar trabalhando com o sync in, e aqui vai ser o sync in.password. Com isso aqui a gente já conseguiu fazer o nosso processo básico de transferência de um lado para o outro dos nossos elementos. Aqui, feito isso aqui, a gente pode estar salvando nosso projeto já e indo para a próxima fase. Então, a próxima fase aqui já é propriamente dito
o JWT, como pode ser observado aqui já o JWT. Mas antes de fazermos o JWT, implementarmos, temos que testar o nosso projeto. Então, agora vamos testar o nosso projeto aqui com se a rota login está correta. Para fazer a rota, então a gente vai estar criando dentro do user, pode ser. Então vou estar pegando a gente vai fazer do tipo post. Normalmente esse tipo de requisição é do tipo post. Então vamos fazer aqui, ela vai ser a login. E essa login ela vai ter só duas informações. Então a gente vai estar verificando aqui. Eu vou colocar uma senha inválida, mais um número aqui e o e-mail. Então aqui a gente já tem uma informação, então um e-mail e mais uma senha inválida, primeiramente, com a rota post no login. Com isso aqui, a gente vai estar recebendo a informação de erro. Agora vem o caso, por que aconteceu este erro aqui? Ó? Se a gente olhar ali, a gente fez a configuração, ele recomenda três potenciais informações. Primeiro é verificar se o módulo alt módulo é um módulo válido. É um módulo válido. User Service se está faz parte do alt módulo. Não, esse aqui não faz parte do alt módulo, ele é externo. E outra opção é que dizer se foi exportado aqui separadamente o módulo, para que possamos importar o módulo que contém User Service dentro do módulo aqui. Então vamos ver como que está. Se dentro desse processo do User Service, dentro do módulo que tem o User Service, ou seja, esse aqui, se a gente exportou. No caso aqui a gente não fez a exportação, a devida exportação do nosso User Services. Feito isso aqui, a gente já tem o nosso User Service sendo exportado agora. Então agora ele vai estar fazendo a inicialização do nosso projeto para que possamos rodá-lo dentro do nosso elemento lá da verificação. Então vamos carregar aqui o login para a gente fazer o processo. Terminou de carregar aqui. Então vamos deixar ele pequenininho aqui embaixo para a gente ver mensagem de erro. Ó. Aqui ele novamente deu um erro. Então foi tentado fazer, ele deu uma falha na coluna. Então aqui a gente olhar, ele falhou na hora de buscar as informações. Isso aconteceu por quê? A busca que ele está fazendo aqui, ele não conseguiu buscar da forma correta esses elementos. Então aqui a gente tem buscando o e-mail, a gente tentou buscar o ID, e-mail e password. Então ele está informando que teve alguma coluna que não foi possível fazer a busca dentro do nosso usuário. Então aqui teríamos que estar verificando todos os elementos, se foi buscado, se estão certos os nossos elementos, para que possamos tomar as devidas resolução do problema. Então na sequência já vai estar fazendo aqui para buscar o elemento da autenticação dele aqui. Então aqui ele sempre está dando a mesma informação de erro de coluna. Então esse erro ali ocorre, então quando a gente tenta fazer isso aqui, dá esse erro aqui porque ele foi buscar uma coluna que não existe. Se a gente olhar bem, a nossa assinatura deste método aqui, que é do User Service aqui, a gente está pedindo apenas o e-mail. Então se a gente olhar aqui, esse aqui tem mandando mais do que uma informação. Então aqui o que a gente teria que pegar, mandar só o e-mail. Fazendo isso aqui, assim que recarregar o elemento, a gente já pode fazer o processo de carregamento, fazer funcionamento do nosso elemento para testar. Então aqui já respondeu como não autorizado. Então um processo quando responde não autorizado no sistema de login de autenticação é que ele não conseguiu validar a senha. Pode ver que aqui ele retornou o nosso ID correto. Então, se a gente quisesse retornar como outro usuário, também ele vai dizer que não é aquele
diz que não é válido. Vamos colocar um e-mail válido. Então, mesmo processo. Ele só indica não autorizado. Ele não indica se deu falha no usuário ou na senha. É a informação mais importante para que uma tentativa de ataque não tente fazer um ataque de força bruta baseado, você sabe qual e-mail que tem e um password válido. Então, até tentar fazer todo esse processo. Então, com isso aqui, a gente vai estar fazendo a resposta apenas quando tem o e-mail válido. Então, já retornando o nosso objeto base aqui do que a gente precisa. Essa seria a nossa base, então, do processo de autenticação. Passando agora para o JWT. Então, na parte do JWT, o que ele é aqui? O JWT, então, como foi explicado anteriormente, ele é um sistema de autenticação, um endpoint, um token de validação que utiliza uma tecnologia em relação à criptografia desses dados. Para instalação dentro do Nest, a gente tem esse pacote aqui. Então, vamos estar instalando aqui na sequência. Abrir o terminal aqui do prompt de comando e está rodando ele no prompt de comando. Com isso aqui, a gente vai estar instalando o JWT. Existe também uma manipulação que pode ser utilizada a mais no JWT, que é a utilização do processo do passaporte, que isso aqui fica para uma outra vez. Então, aqui, o primeiro processo que a gente vai estar fazendo depois que finalizar a instalação do nosso JWT, aqui é a ativação do nosso serviço. Então, a gente vai estar alterando o nosso serviço, o Alt Service, para incluir o nosso serviço de autenticação aqui. Então, aqui a gente pode estar injetando ele aqui. Então, no método construtor aqui, pode estar injetando. Vai ser uma injeção de dependência como foi feito no outro. Então, para ficar um padrão de injeção de dependência, em vez de injetarmos a dependência do Use Service lá em cima, vamos trabalhar com o Use Service aqui, de uma forma de injetando dependência através do elemento, ficando muito mais fácil de entender, muito mais coerente o nosso processo da dependência aqui dos nossos dois elementos. Então, a gente vai estar fazendo o private só para adequar a uma configuração que a gente já está utilizando nos outros serviços e nesse aqui também para ficar mais fácil. Então, a gente vai estar instanciando o Use Server, que vai ser do tipo Use Service. Além disso aqui, a gente vai ter mais o segundo private, a nova segunda informação que vai ser o nosso JWT. Então, o nosso JWT Service, ele vai ser do tipo JWT Service, que é do próprio JWT. Então, feito isso aqui, a gente já tem o Use Services aqui. Então, já está carregando, ficando até mais fácil de identificar aqui, como antes ocorreu, de não estar identificando de forma correta o nosso Find One. Agora já conseguiu identificar e verificar. Tanto que se eu coloco aqui desta forma, ele automaticamente identifica que a assinatura do método não foi validada. Então, com isso aqui já ajuda a nossa validação do TypeScript. Depois que a gente faz a parte de ativação do nosso serviço JWT, a segunda parte é mudar a nossa forma de resposta. Se vocês perceberem aqui, a nossa promise mudou. Nossa promise agora vai ser um access token que vai estar respondendo. Então, antes ele tinha sido sem nenhuma informação de promise. Então, é uma promise sem uma definição adequada. Agora vamos estar retornando uma promise já com o nosso tipo de access token. Então, aqui a gente vai estar respondendo uma promise do access token do tipo string. Então, a nossa resposta do nosso sing-in vai ser do tipo promise
com um objeto de Access Token. Esse processo aqui poderíamos estar trabalhando com outras respostas, como, por exemplo, uma resposta já embebida com uma interface para esse elemento. Mas, como é apenas um campo e utilização em apenas um local, não se faz tão necessário essa configuração. Então, se vocês olharem aqui para baixo, continua a mesma informação. O que teve de diferença foi essa configuração aqui. Então, se vocês olharem aqui, teve uma pequena modificação no nosso serviço. Então, aqui, vamos copiar esse mesmo serviço que estava rodando aqui para buscar as informações que a gente precisava. Então, no payload que vai ser enviado, a gente tem esse objeto sub. E aqui a gente vai estar enviando o nosso ID. Ou outra informação que a gente vai estar encaminhando é o e-mail. Então, para a gente ter um controle do nosso processo. Assim como nós poderíamos estar enviando outras informações, como permissões, papéis que ele utiliza, papéis, permissões, nome, setor. Então, tudo poderia ser transmitido através desse nosso payload. Então, olhando aqui o payload, a gente já tem uma base do nosso payload e já podemos estar rodando ele aqui de uma forma mais amigável no nosso processo. Então, feito isso aqui, a gente já consegue fazer o nosso processo de payload e teste da nossa informação. Aqui foi modificado apenas o payload e vamos para o próximo passo, que vai ser agora a nossa criação da nossa chave secreta da JWT e ativação do serviço dentro do nosso módulo. Então, se nós tentarmos rodar só esse aqui, pode ver que ele deu um erro de ativação do nosso serviço, justamente pelo mesmo motivo que aconteceu anteriormente. A gente não fez o import, não fez a importação correta do nosso módulo service, no nosso serviço de autenticação JWT. Então, ele deu o erro de autenticação do módulo do JWT Service. Então, passando para a próxima parte do nosso processo que a gente vai fazer ali. Então, a gente fez esse aqui, vamos criar o nosso módulo de constante aqui. Então, eu vou colocar aqui como TypeScript e carregar esse elemento lá no criar esse objeto lá dentro. Então, dentro do nosso out aqui mesmo, eu vou estar criando um arquivo da constante da JWT. Essa constante aqui, ela vai ser só uma informação, um elemento que vai ser a senha. Então, já vamos estar demonstrando isso aqui. Então, se vocês olharem aqui nós temos um recado para utilizar não quer não deixar dentro do código e deixar fora do código. Então, essa senha secreta aqui, essa chave secreta, ela não deve estar dentro do nosso código. Assim como a parte de criptografia, a parte de chave criptográfica da nossa aplicação ou senha do banco de dados. Aqui a gente vai estar fazendo inicialmente para fazer teste. A gente vai colocar uma senha aqui. Então, eu vou colocar a senha do JWT. Ó. Senha do JWT. Então, essa aqui vai ser a nossa secret, então, do nosso processo. Depois a gente vai estar trocando, né? Pode ser trocado por um outro modo, como o .env, configuração através de .env. Fica muito mais fácil. Então, depois de ativar aquilo ali, vamos criar nossa importação do nosso módulo JWT para a configuração. Então, aqui nós temos o nosso módulo, então já estava dentro da importação global do Alt. Então, vamos lá, no nosso módulo Alt, nós já tínhamos a importação do módulo do user módulo. Agora a gente vai estar importando o nosso JWT módulo, que vai estar fazendo o nosso registro. Então, assim como foi feito no outro processo que a gente utilizou lá no processo de TypeORM, aqui também vai estar com algumas determinadas configurações. Então, vamos lá. A configuração que a gente vai fazer nesse caso aqui vai ser o quê?
configuração global do tipo true. O que mais? A chave criptográfica, que é o secret. O secret vai ser utilizado a constante, então a gente vai estar pegando a JWT constante. E tem mais o time. Então, aqui foi pego o JWT.secret, que é o nosso objeto lá dentro. E o outro, por último, a gente tem os Sync Options. Esse Sync Options aqui vai definir, a gente vai estar definindo por quanto tempo vai ser válido o nosso token. Então aqui a gente tem algumas configurações como codificação, algoritmos e tudo mais que vai estar fazendo. Por hora a gente vai estar trabalhando com o Spirit. E aqui a gente vai dizer quanto tempo que vai rodar. Se vocês perceberem aqui, ele está trabalhando com segundos. Então aqui a gente pode trabalhar com pequeno tempo para a gente verificar como funciona. Então esse tempo aqui é o tempo que vai ser válido do nosso token. Então a partir do momento que ele gerar, esse nosso token nessa configuração colocada agora, ele vai ser válido por apenas 30 minutos, 30 segundos. Então feito isso aqui, pode ver que ele já está correto. O que faltou aqui é nós exportarmos nosso objeto, nosso service aqui de autenticação do serviço também, já deixar exportado, então ele vai ter o mesmo processo. Pode ver que ele foi exportado aqui e importou o módulo JWT. Feito isso aqui, a gente já pode fazer o nosso teste de gerenciamento do token para verificar se está tudo certinho. Então, o nosso token aqui, para rodar, a gente vai fazer o mesmo processo que foi feito anteriormente, rodar o login e fazer a verificação. Se deu certo aqui, ele vai estar gerando o nosso Access Token. Então, aqui, vocês podem observar, ele gerou um Access Token. Como que é a estrutura desse Access Token? O Access Token, a gente tem o site do JWT.io, que é o JSON Web Token.io. Então, ele já pode ser usado para debugar nosso processo e ele vai verificar se é válido ou não. Então, se vocês olharem aqui, o JWT ele leva a assinatura do nosso cabeçalho, que tipo que vai ser a assinatura. Então, aqui nós temos aqui as nossas informações de envio. Então, se aqui é o sub, é o usado para identificar qual o ID, o identificador do nosso usuário. Aqui é o e-mail do usuário que o servidor mandou para nós, então é uma informação adicional. A outra informação que chega aqui é quando foi gerado este aqui, e esse aqui é quando vai ser a expiração. E por assinatura ele vai trabalhar aqui com a verificação se a senha digitada aqui bate com a assinatura. Então se a gente colocar a nossa senha lá que a gente criou na nossa constante aqui e colocar ele aqui, a gente vai ver que a assinatura bateu. Então nós podemos pegar o token de volta aqui, para ter certeza que é a mesma informação que a gente tem. Coloquei aqui e pode ver que a assinatura foi validada. Então ele validou corretamente nossa assinatura do nosso JWT. A questão de segurança é justamente por isso. Se a gente tentar fazer qualquer alteração aqui dentro do nosso objeto, ele já invalida os dados aqui dentro, ele já não vai conseguir ter a mesma validação, fazendo com que o payload não seja mais válido. Além disso, além do payload, a gente perdeu o payload, a gente vai estar também invalidando a assinatura. Então, mesmo que a senha seja um pouquinho diferente aqui, vocês vão ver que a validação já não bateu. Então, essa é a grande sacada do nosso JWT. Ele é com chave criptográfica, consegue fazer a verificação se é válido ou não. E mesmo você não tendo a chave criptográfica, que é o caso do cliente da API, ele vai poder ver os dados que tem dentro da API. Então, por isso que aqui nós nunca podemos colocar dados sensíveis. Se a gente colocar o password, por exemplo, aqui, automaticamente a pessoa vai estar recebendo esse password também lá.
Então, se a gente chegasse aqui e colocasse mais o password, como a gente já tem, ó, vou colocar como pass user.password. Quando gerar nosso JWT aqui, ele vai estar transferindo a senha do usuário, ou o hash da senha do usuário. Isso não é bom para que não é bom expor essa informação. Então, se a gente rodar aqui, quando a gente expõe essa aqui, ele automaticamente vai estar rodando lá dentro e exibindo a informação de uma forma incorreta, de forma expondo dados sensíveis dos nossos usuários. Isso prejudica a nossa informação, nossa API. Então não é bom a gente fazer esse tipo de correção, de exposição da nossa API. Então vamos rodar aqui. Então, colocamos aqui a exposição, vamos rodar ele aqui. Pode ver que a nossa senha do campo pass está exposta, então ele foi exposta de uma forma errônea dentro da nossa API. Então, por isso que o correto é a gente não estar nunca expondo esse tipo de informação dentro da nossa API. Então, o correto é mandar só um payload mais simples sem as informações adicionais. Então, após rodar nosso processo, aqui a gente tem que fazer a nossa criação, a nossa configuração de envio disso aqui para a nossa API, para recebimento desse nosso token, para proteção disso aí. A proteção é feita através de um Guardian. Então, a gente vai fazer aqui, fez a informação correta, e aqui a gente vai ter a implementação do nosso Guardian. Então, agora a gente vai estar implementando esse nosso Alt Guardian aqui. Então, aqui dentro da nossa configuração, pode ver que não existe esse Guardian ainda. A gente vai estar criando o arquivo Alt Guardian e já vamos estar copiando ele inteirinho aqui para a gente ficar mais fácil de importar os elementos e fazer a devida configuração. Então, essa cópia aqui foi feito literal, inclusive com as nossas importações aqui. Então, como foi usado o próprio exemplo do nosso Nest.js, ele já conseguiu carregar diretamente o que a gente precisava como base do nosso processo. Então, aqui a gente já pegou o payload, já fez algumas configurações necessárias para o nosso projeto. Então, depois que implementar o Alt Guardian, a gente vai para o Alt Controller. Então, o próximo passo é a gente fazer o nosso controller aqui. Então, o nosso controller, se vocês olharem aqui, ele tem algumas configurações dentro do nosso processo. Então, aqui a gente vai fazer mais uma rota para usar o Guardian. Então, aqui a gente tem uma rota específica que é use Guardian para o Get Profile. Vamos pegar essa mesma aqui. Porém, para vez de utilizar dentro do Guardian do Profile aqui, eu vou estar criando isso aqui lá dentro do nosso usuário. Então, aqui a gente vai estar carregando dentro do nosso controller lá do nosso user. Então, eu vou estar criando dentro do user a rota aqui para fazer. Então, aqui nós temos uma informação muito importante, que é como a gente deve trabalhar com essa informação. Então, quando a gente trabalha com a informação aqui, a gente tem que disponibilizar de uma determinada forma nosso elemento. Então, se a gente buscar da forma errada, ele vai estar buscando da forma errada o elemento. Então, aqui a gente vai estar buscando, esse aqui vai ser um request do tipo do Express. Então, ele é um request do geral. Então, feito aqui, a gente não é o request do Express, é o request do próprio Next.js. Feito o salvamento aqui, a gente já pode rodar nossa rota. Então, aqui para esse exemplo aqui, eu criei uma rota do tipo get, então vou duplicar essa aqui.
que vai ser o buscar o profile. Get profile. Então o get profile seria para pegar a nossa rota do próprio usuário. Então é users/profile. Então com isso aqui a gente vai estar mandando aqui no get profile, a gente vai estar mandando o user sem nenhuma informação, só o /login, /profile, e vai estar buscando ele aqui. Se vocês olharem aqui, já existe um erro de validação. Isso porque esse erro de validação está relacionado à nossa forma que a gente montou a rota. Se vocês olharem aqui a rota, ele está fazendo uma leitura de cima para baixo. Então, se a gente pegar a primeira rota é barra, a segunda rota é o ID. Então, quando vai pegar essa terceira rota, que é o /profile, ele não consegue fazer corretamente. Isso porque, automaticamente, quando ele tentou bater no /profile, ele caiu nessa rota e ele disse que o pipe não é válido. Então, o que nós temos que fazer aqui? Essas rotas que têm nomes que podem conflitar com os nossos elementos, como um /post, put, path, tanto faz. Ele vai ter o mesmo problema. Então aqui a gente vai estar rodando essa profile um pouco mais acima, rodando antes do que a outra rota do ID, no mesmo nível, com um parâmetro, para que ele entenda que o /profile não é um parâmetro, e sim uma rota específica. Então, a gente rodando aqui, vai rodar aqui, ele vai dar como não autorizado. Então, como que funciona o não autorizado? Não autorizado a gente tem que fazer o login. Então, aqui, vamos rodar aqui, pegar essa aqui e colocar na nossa autenticação. Aqui está fazendo a autenticação do pai, da nossa rota pai. Para isso aqui, só para esse exemplo, eu vou estar rodando aqui. O prefixo é Barry mesmo e vou estar enviando. Automaticamente ele já deu aqui a configuração correta no nosso elemento. Então já buscou o nosso sub, os dados que a gente mandou pela requisição. Então esses dados são os mesmos dados que a gente mandou através do nosso token aqui. Então se eu tentar mandar de novo aqui, ele já vai dar como não autorizado. Isso por quê? Porque quando a gente colocou na nossa configuração lá do nosso controller, do model aqui, a gente disse que era só 30 segundos. Isso faz com que ele expire muito rápido. Então, para que possamos ter agora uma configuração um pouco diferente, vamos aumentar esse tempo aqui para 10 minutos, porque assim consegue fazer uma configuração mais fácil. Aqui poderia ser mais segundos, então poderia ser minutos aqui. Então, 10 minutos ou 1 hora. Então, com 1 hora aqui, fica muito mais confortável de fazer as requisições. Aqui existe um padrão, pode ser usado para aplicativos com muito mais tempo, para aplicativos com mais sensíveis com menor tempo, com uma auto-renovação do token. Então depende muito da aplicação que você está desenvolvendo. Então se vocês olharem aqui a gente vai ter já nosso novo token e vamos poder ver aqui a nossa data e hora que ele fez. Pode ver que agora ele fez um tempo muito maior. Se consultarmos aqui dentro do nosso elemento, a gente vai ver que ele é válido por algumas horas. Então aqui está com 1 hora de autenticação. Então isso aqui foi possível fazer a nossa primeira rota autenticada. Porém, não é legal que a gente tenha que fazer isso toda hora. Então fazer essa configuração toda hora vai ficar muito maçante para o processo. Então o correto é a gente fazer de uma forma global, já que toda a nossa aplicação necessita desse tipo de autenticação, e retirar as rotas que não necessitam que sejam de forma global autenticação, que não tenham autenticação. Então agora nós vamos fazer o processo de validação da nossa rota de uma forma global. Então, para nós carregarmos nosso Guardian de forma global, em vez de a gente usar o useGuard, a gente pode estar trabalhando com um registro do AuthGuard de forma global dentro do provider. Então a gente vai estar usando esse comando de provider aqui para fazer a ativação dentro da nossa rota do app module, então, que é de forma global. Então aqui a gente já tem o nosso provider. Então a gente vai estar carregando aqui
o provider dentro desse aqui. Então, como vai funcionar? A gente vai estar criando o elemento aqui do provider, esse aqui, que vai ser a configuração geral do nosso provider. Então, com isso aqui, a gente já está carregado de forma global o nosso provider. Então, olhando aqui, a gente já pode tentar fazer rotas, configurações de rotas para fazer a tentativa de acesso a outras rotas que não seja só o GET, seja outras de outros locais. Então, para a gente fazer um teste aqui, vamos pegar aqui uma rota, a gente pode ver que ainda está válida aqui, ó. Ainda a nossa rota está válida, eu vou fazer um update com esse mesmo elemento. Mas em vez de colocar aqui, agora eu vou estar rodando, deixa eu deixar aqui, e vou fazer uma get all, para ver se vai estar rodando. Ó. Pode ver que ele deu como não autorizado. Porém, a maior dificuldade é porque, assim como ele deu como não autorizado a rota de get all, ele vai estar como não autorizado a get de login também, mesmo a gente sabendo que esse usuário e senha está correto. Por quê? Porque não tem nenhuma configuração que diga que não vai ser, que essa rota é pública, que ela não precisa do token. Então, agora, além de nós carregarmos isso aqui de forma global, agora será necessário a gente fazer a configuração específica para cada local. Então, passando do modo global de configuração, a gente vai fazer nossa configuração específica para esse aqui, que é criar uma informação pública, um decorator. Isso aqui é a criação do nosso próprio decorator com a chave pública, que vai poder ser chamado dessa forma aqui com @public. Então vamos fazer um teste. Vamos estar criando o nosso decorator dentro da aplicação, dentro da pasta aqui do Alt. Então aqui a gente vai chamar de decorators. Dentro do decorator a gente vai estar criando o nosso public.decorator.ts e aqui a gente vai estar inserindo aquela informação anterior. Então aqui já tem algumas, a chave que vai ter, a constante que vai estar utilizando e qual o nome do decorator. Esse aqui é a chamada do nosso decorator mesmo. Então, para fazer o teste aqui, a gente pode colocar qualquer rota ou guardian. Então, por exemplo, aqui eu vou estar colocando esse decorator aqui nessa rota. Então, ela vai ser do tipo public. Quando eu coloco isso aqui, eu estou indicando que ele está acionando aquele decorator e vai ser do tipo público. Porém, fazendo isso aqui, que é o get1, a gente pode fazer um teste aqui e vai ver que não vai funcionar ainda. Por quê? Ele ainda não carregou da forma correta o nosso elemento. Ele não tem todos os requisitos aqui. Aqui foi colocado só nesse aqui. Porém, não foi tratado para fazer a validação desse Guardian. Então, não adianta só colocar o Guardian e achar que ele vai funcionar. Então, o processo depois vai um pouquinho mais além de colocar um decorator. Ele necessita fazer a validação global, criar o decorator. Além disso, a gente tem que fazer a configuração específica que é no AltGuard. Então aqui a gente vai para refletir isso aqui. Então no nosso AltGuard que a gente tinha aqui, a gente já tinha uma configuração do tipo injetável, que ele pode ser implementado, pode ser ativo, e já verificando se tem o token. Porém, se vocês olharem aqui em cima, foi feita uma configuração nessa região aqui. Antes disso, foi feita uma exceção para trazer isso aqui. Porém, para conseguir trazer isso aqui, traz essa informação aqui. Então, aqui na parte superior, a gente vai estar trazendo essa informação. Então, aqui, fazendo reflector. Esse reflector, ele é uma classe que tem que ser instanciada aqui em cima também. Então, aqui a gente vai estar instanciando essa classe do reflector. Então, do reflector, ela vai ser do tipo
reflector. Então aqui, se a gente olhar a configuração deles, já foi feito criando a classe do reflector. Fazendo isso aqui, a gente já tem a configuração básica do nosso elemento. Aqui nós vamos estar carregando a tag do nosso decorator lá. Então isso aqui, esse reflector vai buscar o decorator e vai verificar se tem. Aqui nós temos uma condição. Então se a condição do isPublic for verdadeira, ou seja, só quando ela é verdadeira, ela vai retornar um true. Por que a gente não poderia fazer diretamente um return isPublic? Porque, em vez de permitir tudo, ele estaria permitindo só o que é público e não permitindo o restante, porque ele vai responder como falso. Quando você responde como falso, ele sai do programa. Então, com isso aqui, a gente já tem uma base do nosso processo. Então, já foi carregado, foi feita a modificação aqui, para que possamos fazer a verificação do nosso token. Então, com isso aqui, a gente já pode buscar esse elemento para que possamos testá-lo de uma forma melhor, onde a gente tem uma rota do tipo pública. Então, se a gente for acessar aqui, a gente vai ter uma rota do tipo pública. O getProfile, ele está com o autenticador. Então, se eu colocar uma autenticação inválida aqui, ele vai estar como não autorizado. Se tentar rodar esse aqui, ele vai estar aceitando também, mesmo eu colocando uma informação inválida. Isso porque ele não depende da nossa informação do token. Ela vai ser ignorada quando a gente tem essa relação de marcação do pacote da rota como sendo pública. Então, quando a gente coloca isso aqui isPublic, ele automaticamente ele vai estar fazendo um desvio e não vai estar olhando o nosso token. Então, para fazer aqui, vamos fazer uma configuração já geral da nossa aplicação. Então, o isPublic do nosso software aqui, quem realmente precisa que seja público é só o nosso controlador aqui, desse aqui. É a única rota que a gente vai ter pública, porque o restante elas são todas privadas, elas dependem de token. Então, aqui já está fazendo salvamento, já removeu os devidos objetos aqui e fazer as configurações necessárias dentro do nosso profile lá. Então, aqui dentro dos nossos sistemas gerenciadores de cliente API, a gente tem uma configuração que a gente pode utilizar. Então, que é a utilização de env e a utilização dentro da collection. Eu vou fazer uma dentro da collection para ficar mais fácil a nossa configuração aqui e ter de forma mais rápida essa informação. Então, vou fazer aqui, ela vai estar com o basic aqui, com o bear token e já salvando. Então, a partir de agora, todas as que tiverem desta forma aqui vão utilizar o token que estão no Pi. Então, aqui já pegou os dados do mesmo token que estava lá. Se a gente fosse fazer o login como tinha antes, por mais que ele esteja aqui informando que é do Pi, ele vai estar fazendo e gerando um novo token. Então, ele não utiliza aquele aí, porque esse aqui ele não é autenticado. Então, cada vez que eu gero, ele não invalida por padrão. O JWT ele é válido até que se diga o contrário. Então, para que possamos dizer que ele não é válido, a gente teria que fazer uma invalidação através da troca da nossa senha, onde invalidaria todos os nossos usuários, todos os nossos acessos. E a segunda forma é fazer uma tabela de validação se ela é. Porque se ele está dentro da tabela, se ele está uma lista, uma whitelist e uma blacklist de tokens. Então, isso ajudaria no nosso desenvolvimento para que só um usuário esteja logado ao mesmo tempo e possa ver quais são os usuários que estão logados e quais os computadores. Então, isso seria um controle a mais para fazer dentro das nossas aplicações. Então, agora já demonstrando, está tudo funcionando. Então, a gente já tem as rotas
só colocando a autenticação padrão lá, já está todas funcionando. Então, essa foi a segunda parte, onde a gente fez aqui a nossa validação básica do nosso com token de forma global da aplicação. Inclusive, ele aplicou para rotas que a gente já tinha aqui. Então, por exemplo, tentar rodar da marca também vai dar como não autorizado. Então, aqui teria que usar o token também. Então, nesse caso aqui, a gente teria que estar colocando o token para que pudesse ser rodado também as rotas desse aqui. Então, independente de onde está acessando, precisaria ter esse tipo de rota ali. Ok? Agora que já vimos nosso processo de autenticação e tudo mais, vamos ver como que a gente pode fazer a melhora do armazenamento do nosso password, da nossa senha. Então, para isso aqui, a gente vai usar método de criptografia. Segundo a documentação da própria NES, a gente pode estar utilizando um bcrypt, porém existem outras plataformas, como o Argon, que seria esse aqui, Argon 2. Então, o Argon ele é uma plataforma onde é um sistema de criptografia de dados e que daí vai fazer a validação. Então, ele gera um digest para que possamos fazer o nosso processo de descriptografia ou de verificação se está correto ou não. Então, esse é um hash criptográfico de informação. Então, essas três aqui são as três principais ferramentas, que é o Argon 2, bcrypt e Scrypt, sendo a bcrypt a mais antiga. Então, a instalação do nosso Argon ela é feita aqui pelo CLI, da nossa plataforma. Então, a gente vai estar fazendo aqui o npm Argon 2. Com isso aqui, fazendo a instalação, a gente vai fazer a devida verificação do nosso projeto. Então, como que vai funcionar essa validação? A gente precisa fazer com que os dados sejam gravados dentro do local correto, dentro da base de dados, de uma forma criptografada. Então, para isso, a gente vai estar modificando o nosso use service, que é onde os dados chegam. Então, aqui a gente vai estar podendo fazer a criptografia dos dados. Então, dentro da criptografia, a gente poderia estar trabalhando, em vez de criar dentro do repositório aqui, do serviço, a gente ter uma terceira camada. Aqui nós estamos trabalhando com duas camadas, só o controller e o service. Mas nós poderíamos estar trabalhando com três camadas de configuração. Ser o service, ser o controller e ter mais onde é o use case, onde estaria realmente as regras do negócio. Porém, para facilitar esse início de projeto, a gente está utilizando só com duas camadas. Então, feita a instalação aqui, a gente já pode fazer o nosso processo de verificação da senha, então, da alteração da senha. Então, aqui a gente vai estar passando um create user DTO, que é a nossa classe, já só alterando ela para que possamos usar o nosso Argon. Mas se a gente tentar usar o Argon, pode ver que ele não está ativo aqui. O Argon, para que a gente possa importá-lo, a gente faz assim. A gente vai estar importando ele, todos os módulos, a partir com o nome Argon 2, como Argon 2, N2 o nome, do arquivo Argon. Com isso aqui a gente já vai ter o acesso ao Argon 2.hash, ou seja, geração de hash. Para isso aqui a gente vai estar fazendo a criação do hash no user dto.password. Então, automaticamente vai estar fazendo a alteração, fazendo a criação desse usuário. Mesma coisa a gente poderia estar fazendo dentro do nosso elemento aqui. Então, verificando se existe dentro do nosso update aqui, se existe o ponto password, ou seja, se ele é diferente de null, a gente poderia estar fazendo a alteração dessa aqui para que não tenha nenhum problema de
sobre a inscrição da informação. Então, aqui a gente vai estar fazendo se o password, se foi enviado um password diferente de null, a gente vai estar fazendo a devida validação do elemento. Então, a gente vai estar validando se ele é válido ou não. Então, com isso que a gente já tem o update dos dois elementos, na criação e no salvamento da informação aqui. Para que possamos testar agora, eu vou tirar esse select false, vou colocar como select true, para que possamos ver ele em ação. Senão a gente não consegue enxergar a informação que a gente está fazendo a alteração. Então, aqui, buscando um find one ou find all, tanto faz, ele vai estar fazendo o processo correto aqui, enviando e buscando a informação dentro do elemento. Já vamos fazer um create aqui também, para a gente ter os dois. Então a gente vai ter um create e um get all. Para a gente fazer os dois processos. Então vamos só buscar aqui o get all. Pode ver que a password ainda está diferente, não está correto aqui. Eu vou fazer só a alteração do usuário 1 com a senha. Ele vai informar que a senha não está correta. Agora vamos colocar uma nova senha. Então AB mais 1, 2, 3, 4, 5. Diferente do que estava antes. Então, feito isso aqui, ele vai estar passando pelo processo de criptografia e vai estar gerando a chave criptográfica. Então, agora nossa senha é essa aqui. Então, se eu tentar fazer o login com essa senha aqui, ele vai dar como não autorizado. Isso porque a gente não fez alteração do nosso processo de autenticação, de verificação se fora daqui foi feito correto. Então aqui mesma coisa, vamos criar um usuário. Eu vou deixar a senha que estava ali e aqui vai ser o e-mail 2, um novo usuário. Novo usuário. Então aqui nós temos dois objetos, então nós temos um usuário e o outro usuário. Apesar, vocês podem observar que apesar de ser parecida a senha, quando a gente digitou, aqui é bem diferente. Então o hash não permite isso aqui. Então, olhando lá dentro do nosso serviço de autenticação aqui, então aonde que a gente teria que estar fazendo a nossa validação? Então aqui a gente estaria fazendo lá no processo de autenticação do alt aqui mesmo. Então o alt dentro do serviço aqui, pode ver que a gente verificava se um era igual ao outro, um elemento igual ao outro. Agora, como a gente está fazendo o processo com o Argon, então a gente tem que fazer todo o processo igual com o Argon. Aqui a gente vai estar importando tudo as argon2 from argon. Então aqui a gente já vai ter o nosso Argon carregado. E aqui a gente já vai poder fazer a verificação do argon2.verify. Essa função ela exige dois parâmetros. O primeiro parâmetro é relacionado à senha que já está criptografada. Então a gente tem dentro do user password a nossa senha criptografada e a senha que a pessoa passou está dentro do nosso sync em ponto password. Se a gente fizer isso aqui, automaticamente ele vai estar validando se a senha está correta ou não. Isso aqui vai retornar um true e false. Então aqui a gente poderia estar retornando se isso aqui for igual a false. Então fazendo isso aqui, agora a gente já tem a configuração que vai dar correto ou não o nosso processo de validação. Então vai verificar, vai tentar fazer o login. Caso esteja certo essa senha, ele vai dizer que está autorizado. Então, com isso a gente já criptografou nossa informação dentro do banco de dados. Que antes a gente não tinha senha criptografada, agora, como pode ser observado aqui dentro dos nossos hashes, ele já conseguiu criptografar a nossa informação. Então, se a gente for fazer o login aqui,
ele vai estar como correto. Então, se tentar fazer a outra informação que era o outro usuário aqui, ele vai estar validando correto. Então, se a gente buscar isso aqui, tentar jogar lá no token, aqui, a gente vai estar vendo que, pode ver que ele mudou o sub e a casa do e-mail. Então, isso aqui faz com que cada usuário tenha seu token e esse token seja válido por um determinado tempo e já, no nosso caso agora, com criptografia de dados, para ter um melhor aproveitamento, melhor segurança da nossa aplicação. Outro processo importante dentro da nossa aplicação é com essa rota profile que foi feita. Quando a gente fez a nossa rota profile aqui, ela faz a busca através do nosso token, porém ela está retornando os dados estáticos. Então isso aqui não ajuda, porque na hora que a gente estiver dentro da nossa aplicação, vai ter muito trabalho para fazer todo esse acesso. Então agora vamos fazer uma rota, fazer toda a busca desses dados de uma forma mais amigável. Então para isso aqui, vamos estar criando entidades, acessos específicos para a nossa aplicação de uma forma mais amigável. Então, que tipo de dados que vem no token hoje? Então aqui vamos estar criando um DTO para isso aqui, que vai ser o do corrente user.dto.ts. Então aqui eu estou criando dentro do user para já estar dentro de uma forma mais amigável do nosso elemento. Então isso aqui vai estar só recebendo dados, então vai ser do corrente user.dto. Para fazer aqui, ele vai estar recebendo apenas duas informações. Então é o ID e o e-mail. Porém, se a gente tivesse mais informações, a gente poderia estar automaticamente cadastrando mais informações aqui. Então, esse vai ser a primeira base que a gente tem, então, do nosso corrente user.dto. Depois disso, a gente vai fazer um decorator específico para buscar esse create user, porque atualmente a nossa rota do profile que foi feita aqui no controller, a gente fez ela manualmente buscando através do request e já retornando o nosso request na tela, porém não sendo possível a utilização dessa informação para buscar por segurança e tudo mais. Então, aqui a gente vai estar fazendo um decorator para receber essa informação de uma forma muito mais rápida e amigável, principalmente amigável. Então, o processo de criação aqui, agora a gente vai estar criando mais um decorator. Então, a gente vai estar criando dentro desse aqui. Poderia estar rodando dentro do decorator do user, mas vamos criar aqui dentro que já tem a pasta do decorator. Então, corrente user decorator.ts. Então, esse nosso novo decorator, ele vai ser um export const do corrente user, que é o nome do nosso decorator. E ele vai estar usando aqui, vai ser a base do create parameter decorator. Ele vai ser isso aqui, então ele vai ser uma nova função. Logo em seguida a gente vai estar recebendo os dados ali do que é a inclusão do que vai estar fazendo. Então aqui nós vamos criar uma arrow function com os dados aqui. E o ctx, que vai ser do tipo execution host, context execution context. Não é este aqui, é o execute context, que é do execution context.
Então aqui já buscou, agora está buscando corretamente. Aqui a gente vai estar fazendo o próximo passo, é buscar a requisição, o nosso request, como tinha sido feito antes, buscando do contexto o nosso do HTTP, do protocolo HTTP e pegando a requisição. Aqui requisição a gente vai pegar os dados aqui do tipo auth request. A gente poderia estar buscando do tipo request aqui, porém a gente vai fazer uma tradução. Então, para ficar mais fácil esse processo aqui de buscar esse auth request aqui, do request a gente fazer um próprio request nosso. Então a gente vai estar trabalhando com o nosso auth request. Então criar o nosso tipo de request para fazer aqui. Então vou criar uma nova pasta que é dos modules. Esse modules aqui a gente vai criar o auth request. Esse auth request ele vai trabalhar com o export de uma interface do tipo auth request que estende o request. Então ele vai ter as informações, porém a gente vai desconstruir essa informação, retirando só o user. E aqui a gente vai dizer o tipo que vai fazer. A gente poderia estar buscando direto o nosso user aqui, porém, por uma facilidade, a gente vai estar trabalhando com um user DTO. Então fica mais fácil a gente trabalhar aqui para buscar ele. Então isso aqui a gente vai estar carregando o nosso user DTO, que com isso a gente tem uma facilidade de fazer o nosso processo. Então vamos criar já aqui, deixar ele vazio aqui para nós importarmos daqui a pouco ele. Então aqui nós vamos estar criando o user payload, que é o payload da nosso token. Então aqui a gente vai estar fazendo direto através do export class user payload DTO. Então aqui a gente já tem uma classe do tipo DTO que vai estar recebendo o nosso payload ali, separando o nosso payload. Então aqui nós temos os campos que são usados especificamente nesse ali. Então eles são os campos que foram já gerados através da nossa aplicação. Então aqui a gente vai ter esses aqui, number. Então com isso aqui a gente já tem o nosso payload e vamos poder fazer agora a request aqui do tipo user user payload DTO. Então aqui a gente já separou, já carregou ele de forma correta o nosso elemento. E aqui a gente vai estar pegando do request do Express, que isso aqui é do próprio Express, essa extensão que a gente está fazendo. Então, feito isso aqui, a gente vai poder continuar com o nosso processo de criação do nosso payload, nossa requisição aqui. Então, a partir do momento que a gente fez esse corrente user aqui, a gente já pode fazer agora, a gente já conseguiu buscar aqui, já criou o nosso auth request. Então aqui a gente tem o nosso auth request para carregar e vai estar fazendo a nossa variável local do tipo user, que vai ser o nosso tipo corrente user DTO, por isso que a gente tinha criado o elemento. E aqui a gente vai estar fazendo de forma desconstruída o nosso, carregando os elementos que serão transmitidos para a nossa classe lá. Então aqui vai ser do tipo request.user.sub, que representa o nosso ID do nosso elemento, e o nosso e-mail, que também vamos fazer da mesma forma, user.email. Então, se quiséssemos pegar a validade do token, qualquer outra coisa, a gente poderia estar fazendo. Então, isso aqui
a gente já está retornando o user direto. Também poderia fazer direto isso aqui, que é fazer um user aqui, retornando ele do tipo DTO. Então aqui fazer a busca aqui já ser a retorno desse objeto aqui ser do tipo corrente DTO. Então isso aqui é o que a gente precisa retornar no nosso elemento. Então ele vai condizer com o que vai estar aqui. Então pode ver que ele já aceitou a nossa configuração. Então ele está retornando esses dois elementos para o nosso corrente DTO. Aqui dentro do controller, então, em vez de a gente buscar isso aqui, a gente agora vai estar buscando o arroba corrente user. Não é o corrente user DTO. Agora vai ser do corrente user. E aqui a gente vai estar pegando o nosso user. Então, agora a gente tem o user que pode ser utilizado ele como for necessário. Então, aqui só vamos definir o nosso user do tipo create corrente user DTO. Com isso que a gente já tem o nosso user com as suas propriedades. Se a gente rodar só isso aqui, automaticamente a gente vai poder buscar no nosso profile ele correto. Então, se eu olhar aqui, o corrente user DTO tem só as informações que são necessárias para a nossa depuração do objeto. Já que no corrente decorator, ele utiliza o alter request com a informação dentro do alter request do user payload. Porque é o do user payload. Deixa eu só mudar aqui. Não é payload. Payload. Aqui a gente vai mudar ele para payload, que é a informação que a gente tem ali. Então, o user payload vai ser com mais informações que vão vir do nosso payload do token. Já o restante não, o restante vem de fora. Então essa informação a gente já vai estar juntando e ele gerando para ali. O próprio na autenticação, quando a gente vai fazer o nosso guardian lá, de gerar o nosso payload aqui, nós poderíamos estar gerando aqui a nossa requisição do tipo que a gente precisa. Então a gente poderia estar fazendo na hora de gerar o nosso serviço de autenticação aqui, ele ser do tipo payload que tenha aqui o nosso user payload DTO. Isso aqui vai fazer com que a gente já tenha o padrão ali e ele esteja dentro do nosso elemento e garanta que vai dar certo só aquele processo ali. Então, fazendo aqui, nós poderíamos estar buscando aqui. Pode ver que ele buscou agora as informações que estão dentro do nosso service, dentro do nosso elemento aqui. Então, se a gente pegar agora e fizer um find one aqui mesmo, find one do user.id, a gente vai estar recebendo essa informação já com todo o profile dele. Realmente agora vai vir todo o informativo do usuário que está logado. Então se a gente pegar o token do usuário 1, vai vir os dados dele, do usuário 1. Se for do usuário 2, vai estar vindo os dados do usuário 2. Então, independente de qual usuário que estiver logado, ele vai estar encaminhando os dados daquele usuário especificamente. Isso que a gente poderia estar usando em qualquer rota para fazer uma determinada validação, se ele tem permissão ou não. Então, a implementação básica dos nossos sistemas de papéis e permissão, ou seja, dos roles e permissions, passa pelo token. Não tem como escapar disso. A gente vai ter que usar o token, algum sistema de autenticação, onde possa transmitir.
A vantagem do token é muito importante no sentido de utilizar o token, ele é atemporal, independente de qual ele não tem seção. Então você pode multiplicar o nosso sistema. Então você pode ter vários servidores usando a mesma key que vai estar rodando naturalmente, sem precisar fazer adaptações, porque o token é válido para todos os servidores que tenham a mesma chave de criptografia. Então automaticamente todos estão rodando com a mesma chave, vai conseguir rodar todo mundo ao mesmo tempo, escalonando nossos processos de sistema mesmo. Então, conseguindo fazer com que nós tenhamos muito mais requisição, conseguimos distribuir muito mais requisição dentro dos nossos servidores. Então, seria isso a autenticação usando o JWT.